Fique à vontade. Até onde eu tenho conhecimento, se puder ajudar, a administração ela tem um processo licitatório aberto de contratação de empresa de arquitetura, responsável pela execução dos projetos de engenharia. E esse processo ele foi iniciado no início do ano, tiveram vários recursos e ainda não foi concluído. Então, ela vai fazer a revisão nesses projetos lá do bairro Belvedere para viabilizar aí a licitação da obra e o início imediato com a execução. Então, todas as duas estão em andamento, dependendo da conclusão desse processo. Que bom. Então, eu agradeço, né, e vamos dar prosseguimento à nossa reunião, passando para a segunda parte, a ordem do dia. Projeto de lei número 10/2011, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com outorga de garantia para aplicação no PEMAT e da outras providências. Eu coloco o projeto de lei número 10/2011 em segunda discussão. Pois não, vereador Herbert? Eu quero só cumprimentar aqui os vereadores Edinho e Tião, que acompanhou o meu voto na sessão passada a respeito desse projeto. E acho que para eles ficou muito claro, para quem esteve aqui na reunião e também para quem nos assiste via TV Lafayette, que nós seguimos assim, um raciocínio muito simples. Os romanos eles falavam que o bom administrador é aquele que administra o erário, as coisas públicas, como um bom pai de família administra a sua casa. E eu disse, insisto, que é inconcebível que você tenha recursos em caixa, como de fato tem, e que você esteja pedindo empréstimo a alguém, ainda que seja a juros de 0,0000, qualquer coisa que queiram chamar. Não é justificável você tomar dinheiro emprestado ao passo que você tem dinheiro em caixa. Se a prefeitura não tivesse dinheiro em caixa, não estivesse acumulando, e eu fico preocupado porque se assemelha muito ao procedimento que o atual prefeito teve na gestão anterior, de fazer poupança com o dinheiro público, para depois fazer obras às vésperas das eleições. Independente de quem seja o prefeito. Estou citando esse porque foi ele quem fez. Se fosse o outro de outro nome, eu diria a mesma coisa. O certo é que não é congruente, não é coerente você ter dinheiro em caixa e tomar empréstimo com o vizinho. Então, por esse motivo. E ficou ainda mais realçado, quando da intervenção do vereador Flávio, e fez com toda a legitimidade e com toda a verdade, da destinação dos recursos oriundos da afirmação desse convênio com o BNDES. E disse, e quero reiterar aqui, se o recurso fosse para que o fruto desse recurso se destinasse a atividades fins da administração, ou seja, para que tivesse o médico lá no posto de saúde, o medicamento, a merenda escolar, algo do gênero ou da espécie, sem problema nenhum, ainda que ele estivesse fazendo caixa. Mas não é, para aperfeiçoamento da administração e, sobretudo, para a administração fazendária, né? E nós sabemos que a administração fazendária, quem teve que declarar imposto de renda agora, que está encerrando o prazo depois de amanhã, sabe como que o leão faz. Essa administração, e aí eu me refiro ao Brasil, esses 8 últimos anos, talvez sejam os anos que o leão abriu de forma mais efetiva a sua boca para morder a finança dos contribuintes. Então, por esses motivos, não tem como eu mudar o voto que proferi na semana passada, e como diz, cumprimento aí os 2 vereadores, não fiz nenhum lobby para que ninguém votasse comigo, porque é um entendimento particular, pessoal, um convencimento meu, mas parece que os 2 vereadores também entenderam a mensagem que eu expressei ao proferir o meu voto e acompanharam assim o voto. Então, fica aí, mais uma vez colocado, que os motivos pelos quais me levam a votar contra esse projeto é uma lógica muito simples que alimenta o meu raciocínio. Enquanto eu tiver dinheiro em caixa, eu não posso tomar dinheiro emprestado com ninguém. E com a preocupação que eu quero realçar, que depois as obras começam a acontecer. E nós
somos testemunha recente de algo muito grave que aconteceu no Brasil e que eu quero chamar a lembrança. Às vezes nós, cidadãos, nós criticamos os poderes constituídos, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, mas nós não damos conta da nossa responsabilidade na hora do voto e das escolhas que nós fazemos. Todos vão se lembrar que o Brasil sediou os Jogos Pan-Americanos, não é? E as obras, há um ano de começar os Jogos, estavam quase todas por fazer. E depois foram todas realizadas e quase todas concluídas dentro dos padrões exigidos, porque foram feitas com dispensa de licitação, onde permite-se a roubalheira, o enriquecimento ilícito e se meter a mão no erário. Então eu tenho essa preocupação. Eu tenho essa preocupação. Não estou dizendo que isso aconteceu aqui, que isso vai acontecer, mas é preciso que nós, enquanto legisladores, tenhamos responsabilidade nesse sentido. Embora não esteja em discussão, eu já vi na ordem do dia, que será a ordem do dia da semana que vem, alguns outros pedidos de suplementação orçamentária, para algumas atividades, que aí não se trata de empréstimo, é suplementação orçamentária. Para algumas fichas que eu reputo por legítima, merenda escolar, medicamento, não pode faltar. E essa casa tem que dar, sim. Muito embora reflita um mau planejamento do administrador. Mas vamos deixar isso de lado, porque o que importa é que o filho de quem está nos assistindo, meu filho, seu filho, ao chegar na escola, ele tem a merenda escolar, ao chegar lá no Hospital Municipal Raimundo Campos, ou no Hospital de Saúde, ele tem um medicamento. Então, nessa lógica, sempre terá o meu apoio, porque eu permeio, eu oriento minhas posturas políticas pelo mais elevado interesse público. Por outro lado, sou refratário a tudo que pareça ou que ofereça a possibilidade de manipular as pessoas. E aí, nesse projeto aqui, eu vejo que não tem como eu ser favorável a ele. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Discussão. Senhor presidente, vereadores, de modo especial, vereador Herbert, eu gostaria de cumprimentar pela manifestação e cumprimentar todos que nos acompanham pela TV Lafayette, vereador, porque na última reunião, quando Vossa Excelência e eu apresentamos nossas teses em relação a este projeto, eu fui questionado na rua de que nós estávamos brigando. Eu deixei bem claro para o morador de nossa cidade que nós, enquanto vereadores, nós não brigamos, nós defendemos ideias, nós defendemos princípios, nós defendemos posturas, e que a nossa atuação, ela é uma atuação parlamentar, e que ela representa a vontade de um segmento da sociedade que nos elegeu e que nos incumbiu de defender os interesses do nosso povo. E mais uma vez eu reitero isso, parabenizo pelas colocações, mas venho novamente pedir o apoio dos nobres colegas para que nós possamos aprovar este projeto, que ele tem um interesse muito grande para o nosso município, principalmente para a nossa região. Ele vincula a aprovação de um financiamento junto ao BNDES através do consórcio do Alto Paraupeba, que é o consórcio formado pelos municípios da região do Alto Paraupeba, Congonhas, Lafayette, Ouro Branco, Jeceaba, Belo Vale, São Brás e Entre Rios. E todos esses municípios, com a aprovação desses projetos, poderão modernizar a sua máquina administrativa, principalmente o setor de fiscalização e fazendário. E mais que isto, ao contrário do que foi falado aqui, de fato, existe hoje um grande volume de recursos de aporte financeiro nas contas do município. E já desde o início deste mandato, de modo mais especial do início de 2011, não só quanto líder do governo, mas quanto morador de Ouro Branco, venho cobrando a agilidade do Executivo para que inicie o mais rápido possível as obras que nosso município tanto precisa, para que não ocorram comentários como dito anteriormente, em relação a obras próximas a período eleitoral ou em relação ao grande volume de obras ao mesmo tempo. Então eu sou a favor de execução de obras durante todo o tempo, com exceção daquele período que elas são inviabilizadas pelas chuvas, mas de uma forma planejada. E como tive a oportunidade de passar por vários setores da administração, eu entendo a dificuldade que é elaborar um projeto executivo, primeiramente um projeto básico, posteriormente um projeto executivo, licitar, conseguir recursos e posteriormente executar a obra.
E hoje nós temos uma demanda, não só de Ouro Branco, mas como o Brasil como um todo, graças a Deus, vereador, que é o crescimento do nosso país. Há um tempo atrás, as empresas de engenharia elas brigavam para executar uma obra em determinada região. Hoje, muitas vezes, as empresas elas dispensam, porque todo lugar se constrói. Não só o poder público, mas os particulares. Nós temos observado que a contratação de um pedreiro, por exemplo, hoje, você entra numa lista de espera, não, posso te atender daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, porque está todo mundo construído. Isso mostra que uma economia cada vez mais forte e que as pessoas estão investindo em qualidade de vida, geralmente em moradia. E isso representa um afastamento de empresas interessadas em prestar serviços para o poder público. Mas, ainda mais numa região como a nossa,